E aí pessoal, mais uma vez, Tarcísio Figueiredo com vocês. Eu quero gravar um vídeo hoje, estou gravando aqui de casa, nesse isolamento, a gente tem que improvisar. Eu estou aqui na varanda fazendo esse vídeo para vocês. E o tema de hoje é teoria de Gaia ou hipótese Gaia. Alguém já ouviu falar aí de James Lovelock? Pois é, esse cientista que trabalhou muito tempo na NASA desenvolvendo projetos, foi escritor de livros e é PhD em medicina, ele desenvolveu uma teoria muito interessante falando sobre a Mãe Terra, né? Acolhedora, essa que nos conforta aqui nesse planeta e nos dá tudo que a gente, eu acho que merece. Então, esse autor, James Lovelock, ele faz essa proposta em 1970 e é justamente a ideia mitológica grega de uma mãe chamada Gaia. Os índios também dos Andes têm muito essa ideia de que existe essa proteção da natureza como se fosse uma mãe acolhedora que de certa forma faz uma troca com eles, né? Dá o que tem que dar e os índios também têm que oferecer da melhor forma possível o seu trabalho à natureza sem prejuízo nenhum. Nesse sistema, a Terra, segundo Lovelock, possui vários órgãos e ela é um ser vivo, é um ser que se autorregula. Então a gente tem aí paisagens do Ártico até o deserto, ou das florestas tropicais, as mais amenas, dos oceanos profundos aos litorais, dos pântanos. Todo esse ecossistema faz parte da Terra e eles vão se autorregulando e vão se ajudando também. Nós também não temos só os ecossistemas assim visíveis, como o oceano, por exemplo, é considerado uma parte do ecossistema, mas que tem uma função quase que biológica nessa teoria, porque é o pulmão da Terra, os nossos oceanos, né? Assim como os rios são como se fossem os vasos sanguíneos de um corpo. Então, essa comparação é muito interessante para dizer que é um sistema vivo e é um sistema cheio de órgãos que faz parte de um mesmo corpo. Os ecossistemas não são só os visíveis, eles são os invisíveis, e a gente tem aqueles que ficam na superfície da Terra ou até no mar, e são as bactérias, são os elementos que fazem a fotossíntese e também são os consumidores. Temos elementos também que ficam abaixo da Terra que são os fermentadores. A Terra também absorve os raios de sol como se fosse uma pele, então ela aproveita os melhores nutrientes que o Sol pode lhe dispor e ela devolve em raios infravermelhos que já não servem para ela. Assim como eu disse que a Terra tem órgãos, ela também tem um coração, que é basicamente um conceito que foi elaborado pelo físico alemão Winfried Otto Schumann, que cunhou esse termo de ressonância magnética de Schumann, que é na realidade uma frequência que existe entre o solo da Terra, a superfície da Terra, e a parte mais inferior da ionosfera. E essa frequência oscila mais ou menos em 7,8 Hz. Só que de 1980 para cá a frequência aumentou muito e foi para 12 Hz, ou seja, a Terra parece que está à beira de um colapso ou de um infarto agudo do miocárdio nesse coração. Será que a gente tem alguma participação nisso? Contribuindo também para essa teoria, nós temos um arqueólogo inglês chamado Alfred Wittkins, que nos aponta uma grade energética que circula todo o orbe terrestre. E essa grade é como se fosse assim meridianos. E o que são meridianos? Meridianos são como se fossem vasos microscópicos, se a gente comparar com o corpo humano, né, na acupuntura, são vasos ou correntes ou uma circulação energética que circula todo o corpo humano e tem pontos de contato. Quando essas linhas elas acabam se cruzando e formando pontos de contato, de interseção, elas formam os pontos de acupuntura, que são pequenos chakras bem pequenininhos e que funcionam como pontos tratáveis. Na acupuntura, por exemplo, nós temos 360 pontos assim tratáveis. É claro que temos mais que isso, mas os mais estudados
são esses 360 pontos. Esse arqueólogo disse que a Terra também tem essa grade. Esse conceito de energia circulando nas coisas vivas é um conceito muito interessante, porque hoje existe a acupuntura para animais, a acupuntura para planta. A gente sabe que tudo tem energia. Energia é uma coisa que é de longa data. Os chineses disseram que a nossa energia é chamada de Qi. Então todos os povos da Terra, de certa forma, cunham um termo para essa situação da energia. No Japão, a gente chama essa energia de Qi. Lá nos Estados Unidos, de orgônio, ou na Europa, a gente chama de fluido vital. Na Índia, se chama prana. Em todos os lugares, de certa forma, estuda-se essa parte fora da dimensão material que atua junto com a dimensão material, e hoje a física quântica está ganhando bastante bope no sentido de reconhecer esses fenômenos não visíveis, mas que têm atuação nessa nossa esfera de vivência, né? Esfera mais material. O cientista também Sir Joseph Norman Lockyer também fez esse estudo das grades se cruzando em monumentos importantes na Terra, como por exemplo as pirâmides que existem, e também Machu Picchu e vários outros monumentos. Eles estão posicionados exatamente nesses pontos de interseção, e ali parece que se formam os chakras maiores da Terra. Assim como nós temos os chakras no corpo humano, que são 7 chakras, segundo a filosofia indiana, nós temos também pontos energéticos bastante importantes na Terra. E de alguma forma, as civilizações mais antigas entendiam que nesses pontos se concentrava toda essa energia, e os monumentos foram construídos lá. Os antigos também sabiam dessa grade energética, e não foi à toa que Pitágoras, junto com os seus discípulos, acabaram por fazer um experimento interessante. Apoiando-se nos estudos de Hermes Trismegisto, que foi um grande iniciado, eles resolveram juntar os 5 sólidos de Sócrates, que são o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o decadaedro. E aí, quando eles fizeram esse posicionamento, eles conseguiram descobrir 120 ciclos e 4.862 pontos de interseção entre esses sólidos, provando que pode existir realmente uma trama energética que provoca esse fenômeno de entrecruzamentos e possivelmente o aparecimento de pontos energéticos importantes para o planeta. Todas essas teorias fundamentam a ideia de que existe uma vida não só numa dimensão mais física, mas numa dimensão mais energética, que acaba se retroalimentando em seus sistemas. Nós, seres humanos, somos parte desse sistema também. Sócrates também já sabia disso, porque uma vez ele tomou um discípulo e disse assim para ele: olha, você sabia que a Terra, sendo vista de cima, ela é como se fosse uma bola de couro costurada, como se tivesse 12 gomos costurados, e ela exatamente tem esses retalhos? O matemático Matti Pitkänen também traz uma colaboração importante quando ele diz que a Terra tem um cérebro, e esse cérebro é uma magnosfera que se comunica com a biosfera. E nós somos seres que, de certa forma, funcionamos como se fossem os receptáculos dessas emissões. Nós somos parte do sistema nervoso do cérebro da Terra. E é por isso que a nossa participação é muito importante. Os nossos pensamentos e as ações, depois que a gente elabora as nossas ideias, acabam ocasionando alguma coisa de muito ruim ou alguma coisa muito boa para a Terra. Não foi à toa que Masaru Emoto fala-nos da água, da cristalização da água, dos pensamentos, das mensagens da água, e que são influenciados por esses pensamentos nossos, pensamentos de ódio, ou de amor, ou de gratidão. Essa experiência do japonês é muito interessante para provar que nós temos uma ação direta nas coisas vivas. E quais são
Qual é a coisa que não tem, de certa forma, água nela? A água funciona como uma impressão magnética de pensamentos que nós mesmos emitimos. A Terra é, de fato, um organismo vivo. E nós estamos aqui vivendo numa espécie de retroalimentação constante. Nós temos os animais, nós temos os vegetais, nós temos os minerais e tudo funciona de uma forma muito conjunta para promover o equilíbrio do nosso planeta. Raciocine comigo agora em relação à Covid-19. A Terra está sendo devastada há bastante tempo. E será que isso não é uma resposta que a Terra está dando aos invasores ou pessoas que somos nós, presentes dentro desse corpo, que precisamos de uma certa corrigenda? E será que a Terra não está nos vendo como um vírus? Será que a Covid não é o anticorpo desse vírus? Sei que a intenção não é o extermínio da raça humana, de forma alguma, eu penso dessa maneira. Mas o fato é que isso nos faz refletir bastante. E o tempo que a gente passa isolado, ou está passando isolado, fez com que a Terra conseguisse fazer um pouco mais de upgrade para que pudesse se restabelecer em suas reservas naturais. Nós somos altamente nocivos de vez em quando. E esse isolamento favoreceu bastante o nosso planeta no sentido da preservação. Assim, pessoal, esse vídeo que eu fiz é só para esclarecer que existe uma teoria muito interessante chamada de teoria Gaia ou hipótese Gaia, de James Lovelock. E raciocinando dessa forma, a gente se entendendo como um organismo que faz parte dessa natureza, precisa dela e estamos em completa comunhão com ela, analisando dessa forma, a gente começa a ter um pouco mais de carinho por tudo que está à nossa volta. Achei muito interessante essa ideia e trago para vocês mais um vídeo. E utilize esse conhecimento de forma a nos desenvolver melhor e podermos ser pessoas muito mais eficientes hoje e amanhã e sempre. Um beijo para todos e fiquem com Deus.